A gente tem tentado enfeitar a igreja de tantas formas para ganhar os jovens. Vamos deixar a igreja preta e com luzes bacanas. Vamos deixar isso aqui parecido com algo que eles vivem. Mas pense comigo, se eles quisessem viver da mesma forma que vivem no mundo dentro da igreja, não procurariam a igreja, permaneceriam no mundo. Ontem vi um Reels de uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gospel, criticando a igreja da parede preta, e ela fala assim, abre aspas. Eu não concordo e não gosto de igreja toda preta. Olá pessoal, saudações musicais, eu sou Fábio Valverde e vocês já puderam ver aí no início que esse vídeo tá quente, né gente? Tá um vídeo esclarecedor, tema polêmico. Bom, a cantora Isadora Pompeu veio a público aí nas suas redes sociais fazer críticas ao modelo novo de igreja, às igrejas pretas e ao modernismo na igreja. O pastor André Fernandes não gostou e fez sérias críticas contra ela, né? E também vou mostrar aqui o pastor Flávio Amaral fazendo um comentário sobre essa questão das igrejas pretas também. E eu vou, claro, deixar o meu comentário, a minha opinião ao final. Bom, peço que vocês deixem já o seu like aí no vídeo. Depois deixe seu comentário, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. A gente tem tentado enfeitar a igreja de tantas formas para ganhar os jovens. Vamos deixar a igreja preta e com luzes bacanas. Vamos deixar isso aqui parecido com algo que eles vivem. Mas pense comigo, se eles quisessem viver da mesma forma que vivem no mundo dentro da igreja, não procurariam a igreja, permaneceriam no mundo. Então a igreja não precisa de modernismo. A igreja não precisa de luzes, a igreja não precisa de palcos. A Isadora está se contradizendo, olha como é a tua ministração. Não, a gente pode, mas não é disso que a gente precisa. Não é isso que vai mudar as vidas. Não é a luz que vai mudar as vidas. Ai, o jovem só vem se tiver luz. O jovem só vem se tiver a luz apagada. Irmão, não. Não é isso que muda uma vida. O que muda uma vida é um coração fervoroso e um olhar que chora. Eu não posso negociar o que está escrito na palavra de Deus. A nossa maior preocupação está em sermos aprovados e isso não está certo. Pessoal, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou muito simpático ao trabalho da cantora Isadora Pompeu, né? E inclusive eu tenho 2 vídeos aqui, ou 3, de trabalhos anteriores dela, de músicas que eu fiz algumas análises aqui. Vocês podem procurar lá, como por exemplo da Casinha Favorita, mas eu tenho aqui que concordar com a irmã aí nesse vídeo que ela fez, né? Tenho que ser justo. Eu estou trazendo aqui já o meu ponto de vista concordando com a cantora Isadora Pompeu, mas eu vou colocar aqui falas do pastor André Fernandes, que é ligado à igreja da Lagoinha, descendo a marreta na Isadora Pompeu por causa dessa fala dela contra as igrejas pretas. Vamos ver aqui. Ontem vi um Reels de uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gospel, criticando a igreja da parede preta, e ela fala assim, abre aspas, muitas igrejas estão pintando a parede preta e colocando show de luzes para parecer com o mundo, mas a gente não precisa parecer com o mundo para atrair essa geração, porque se o mundo quisesse estar nas boates, eles não viriam para a igreja, eles ficariam lá. Um monte de gente falou, uau, meu Deus, muito bom que você falou, concordo com tudo que você disse. Eu falei, é interessante, pessoas que não constroem igrejas opinando sobre igrejas, pessoas que têm um testemunho questionável, querendo questionar sobre quem está edificando vidas e batizando. Então só uma pausa aqui, eu vou mostrar o vídeo completo, mas só uma pausa aqui para comentar sobre isso que ele acabou de falar. Gente, o que tem a ver o que ele falou? Pessoas que não constroem igrejas opinando sobre igrejas. Ué, precisa construir igreja para opinar sobre a igreja? Pô, esse cara é louco. Imagina só, fazendo uma comparação aqui, construtoras de carro, uma empresa que constrói carro, que fabrica carro, aí a clientela reclama daquele carro ali, aí o designer do carro, o construtor vai vir, vai reclamar e vai dizer o seguinte, esses caras estão reclamando do carro, mas eles nem constroem carro, tá entendendo? É uma coisa assim de louco, cara. Ela não constrói igreja, mas ela frequenta a igreja. Quer dizer que não pode reclamar, não pode questionar, questionar. Pô, cara. E aí ele vem e ataca. Uma das coisas que acontecem muito com esse pessoal quando eles não têm uma resposta, quando eles não têm uma resposta para uma pergunta, um questionamento, é atacar. E é o que ele fez, né? Ele falando, uma pessoa que tem um testemunho questionável vi falar. Ok, a cantora Isadora Pompeu, né, teve aquela questão do casamento dela lá, que ela casou e se separou em 2 meses. Isso é uma mancha. Mas o que ela tá falando aqui não tem nada a ver com aquilo ali. O que ela tá falando aqui, poxa, é sensato. Por que ele não pode responder de acordo com a crítica dela? Mas não, ele tem que desviar o foco, né?
Vamos continuar vendo. Curando e libertando. Mas sabe o que é interessante? A gente está num momento que qualquer um pode falar o que quiser e tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Quando a gente traz a igreja para dentro do mundo? Quando pastores sem caráter ministram sobre Jesus, quando pastores não são homens de uma só mulher, quando a gente celebra o divórcio ao invés da renovação de aliança de casamento, quando a gente transforma o reino de Deus num comércio, quando a gente traz o mundo para dentro da igreja, quando a gente perde a pureza, o temor. Irmão, o mundo dentro da igreja nunca foi sobre a cor de uma parede, isso é futilidade. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto. Tem muita gente que não construiu nada, que não gerou nada, que não edifica em nada, dando uma opinião, e o problema é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Se a gente não tiver bem firmado, fundamentado, seremos levados por todo vento de doutrina. Qualquer opinião de um artista gospel parece que é um fundamento da fé, não é. Eu conheço o bastidor de alguns deles, eu conheço a vida de alguns deles. Tem pregadores e cantores que estão 30 dias por mês na estrada. Como alguém consegue manter um casamento saudável se nunca está junto da esposa e dos filhos? Alguém consegue ensinar os filhos sobre Jesus se 25 dias do mês está ensinando alguém da igreja sobre ele? Irmão, a gente precisa parar para valorizar mais a igreja local. Olha só, perceba uma coisa. Ele falou, mas não explicou. Ele não explicou por que a igreja é preta. Por que eles pintam a igreja de preto? Por que eles deixam a igreja com aquele ambiente de boate? Né? Você vê que ele atacou, mas não explicou. Porque nenhum desses pastorzinhos vão falar o porquê que eles pintaram a igreja de preto. Não vão falar. Porque nem eles sabem na maioria das vezes. Ou então vão fazer igual o André Valadão, quando foi perguntado no programa pelo Danilo Gentili: por que você pintou sua igreja de preto? Olha o que ele respondeu. Você pintou a sua igreja assim, de preto? A igreja é toda pretona. Tem mais foto da igreja aí? Olha, a pretaça. Você pintou ela de preto? Pintei. E os irmãos não ficaram... Isso é trevas, irmão. As trevas encheram a igreja. Ficaram nessa, não? É. Por que você pintou? Porque é uma tendência, é uma tendência. Você vai no teatro, você vai em um cinema, você coloca o seu foco naquilo que deve ser chamado a atenção. Né? Gostou? Porque ficou parecendo casa de show. Com o teto Também, preto, a também. iluminação. É isso aí. Foi pensando nisso? Colocamos fumaça, colocamos luzes, colocamos tudo. Cara, você colocou também aquela cordinha pra você descer do céu na hora da música. Mas eu já desci uma vez, sabia? Já desci uma vez, eu preguei sobre a verdadeira emoção da vida. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí? Qual foi a resposta que ele deu? Ah, é uma tendência. Se é uma tendência, a gente vai atrás. Bando de manada, bando de gado. Isso é agir como gado, entendeu? Eles não pensam. Então traz o mundo para dentro da igreja. E a igreja fica parecendo uma boate. Ora, meu irmão, vou te falar. Se eu me convertesse hoje, eu jamais iria querer para uma igreja desse tipo. Jamais. Se eu vim do mundo onde eu frequentava boate, casa de show, tudo noturno, eu vou querer ir para uma igreja também que é toda escura. Olha só, as cores têm significado. Tudo que Deus faz tem uma simbologia. Então, se vocês forem pegar aqui, ó, mostrar para vocês as cores do tabernáculo. Quais eram? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Quais eram as cores do tabernáculo? Então, gente, como a gente pode ver aí, as cores do tabernáculo bem diferente, bem colorida, né? Então, cada cor dessa tinha uma simbologia, gente. Nada era à toa. O branco representa a juventude e limpeza e cria uma sensação refrescante. E o preto? Preto representa a elegância, mistério e poder. Muito preto, entretanto, pode ser deprimente. Então, cada cor tem um significado. Então, se você usa uma roupa preta, ok, não tem problema você usar uma roupa preta. Mas me diz uma coisa, quando você perde um ente querido, quando você vai num velório, num enterro, geralmente você vai com qual roupa? Colorida? Arco-íris? Não, você geralmente coloca uma roupa preta. Por quê? Aquela roupa tem um significado de luto, de tristeza. Então, como você coloca um templo de uma igreja toda preta? Isso não existe. Olha, esses pastores, cara, vou te contar. Eles são tão vaidosos e soberbos que eles acham que a igreja é deles. E eles é que mandam, entendeu? E um monte de gente boba vai atrás. E ainda fala, não pode criticar o homem de Deus, ele é santo, não sei o quê. Tem muitas igrejas aí, até, vamos ser sensatos aqui, tem algumas igrejas, muitas não, tem algumas igrejas pretas, em que o pastor até é um pastor sério, o pastor tem até uma boa mensagem, tá? Tem igrejas assim. Só
que existe uma falha ali, porque para ele ter pintado a igreja de preto, houve uma fraqueza. Olhem as igrejas mais sérias, as igrejas mais tradicionais, que não foram contaminadas com o mundo. A gente sabe por quê? Porque eles querem atrair o jovem, né? Eles querem atrair os jovens, como a Isadora Pompeu falou. Ela bateu na ferida. Mas eles querem atrair os jovens e parecem que não querem a mudança deles, porque se você atrai os jovens mostrando para eles uma coisa bem parecida com o mundo, qual é a referência que ele vai ter? Não vai ter nenhuma referência. Vou mostrar aqui para vocês então o vídeo do pastor Flávio Amaral, também fazendo sérias críticas a essa questão aí das igrejas moderninhas. O que acontece, irmão? A Bíblia diz em Romanos 12 para a gente não se amoldar, não ficar parecido, não se amoldeis. Mas exatamente o contrário que as igrejas estão fazendo. Elas estão cada vez mais mundanas. Elas estão mundanas nas paredes, no altar, no comportamento, no pecado. Cada vez os crentes estão achando as coisas normais. E não estão tendo uma vida espiritual, uma vida... O perigo não está apenas nas paredes pretas ou no altar preto, que eu até pintaria o fundo do altar com uma cor escura e as paredes das laterais e a frente tudo branco, amarelo, marfim, rosé, salmão. Agora, por que tudo preto? Eu já não gosto. É uma questão de gosto também. Eu não concordo e não gosto de igreja toda preta. Não concordo, isso sou eu, é particular meu. Não concordo com a igreja preta de jeito nenhum, mas o que tá doendo é o comportamento dos cristãos, que não tem diferença com o mundo. Não tem. Então estão tudo parecido. A igreja e o mundo estão igualzinhos. Não só nas igrejas pretas, quanto no comportamento também. Quanto na vida também. O que menos tem na vida do crente hoje é santidade, é espiritualidade. Não confunda espiritualidade com dom de línguas. Não confunda espiritualidade com alabaxéria. Discordo completamente de pintar a igreja toda de preto. Discordo completamente. Isadora Pompeu está corretíssima. E foi criticada por membros de outras igrejas porque ela mencionou isso. Mas você tem que ter muito cuidado com essa coisa que vocês fazem de ficarem parecido o máximo com o mundo para chamar a atenção de jovens. Então, como vocês puderam ver aí, irmãos, o pastor Flávio Amaral também faz críticas a essa questão. Então, se você acha isso normal, né, as igrejas ficarem todas pretas, faz o seguinte: semana retrasada eu ouvi uma mensagem lá do pastor lá na igreja que eu tô, que a igreja é como um hospital, e é mesmo, a igreja é um hospital espiritual, né? Quando você precisar de um hospital de verdade, né? Quando você precisar realmente de um atendimento médico, uma emergência, pedem para te levar num hospital que seja preto, tá? Fala para ela: me leva no hospital, que eu quero ir no hospital preto. Eu quero ver se você vai achar algum hospital preto. Eu duvido que você ache. Então por quê? Por que a igreja de Cristo tem que ser toda preta? Porque antigamente o que eu conhecia de igreja preta era Satan Church. Era a única igreja preta, que era a igreja de Satanás, que vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar. A igreja de satanistas. Mas parece que a igreja, esses membros, esses líderes gostaram dessa ideia e começaram a importar isso para dentro da própria igreja, sabe? É uma coisa assim, cara, que chega a dar náuseas na gente, porque não tem nenhuma lógica isso. Não tem. Assim, se eles querem transformar a igreja num palco, numa casa de show, eles jamais poderiam fazer isso no templo. Eles poderiam fazer um outro espaço dentro do próprio terreno da igreja, ter um outro ambiente para quando eles quisessem fazer show, ok, pode fazer. Eu sou músico, então eu sei como é que é isso aí. Pode fazer. Agora, jamais transformar o templo onde se faz o culto a Deus e a adoração no mesmo lugar de show, gente. Não pode juntar essas duas coisas, porque o que fica prevalecendo é sempre o show, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a mensagem que eu quis passar, a mensagem que o pastor Flávio Amaral também quis passar, e a Isadora Pompeu.
Bom, gente, fiquem com Deus aí, um abraço e até a próxima. Bye, bye.